Seção 1 de O Defunto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. 1. No ano de 1474, que foi por toda a cristandade tão abundante em mercês divinas, reinando em Castela el rei Henrique IV, veio habitar na cidade de Segóvia, onde herdara moradias e uma horta, um cavaleiro moço, de muito limpa linhagem e gentil parecer, que se chamava D. Rui de Cardenas. Essa casa, que lhe legara seu tio, arcediago e mestre em cânones, ficava ao lado e na sombra silenciosa da igreja de Nossa Senhora do Pilar, e em frente, para além do adro, onde cantavam as 3 bicas de um chafariz antigo, era o escuro e gradeado palácio de D. Alonso de Lara, fidalgo de grande riqueza e maneiras sombrias, que já na madureza da sua idade, todo grisalho, desposara uma menina falada em Castela pela sua alvura, cabelos cor de sol claro e colo de garça rial. D. Rui tivera justamente por madrinha, ao nascer, Nossa Senhora do Pilar, de quem sempre se conservou devoto e fiel servidor, ainda que, sendo de sangue bravo e alegre, amava as armas, a caça, os saraus bem galanteados e mesmo por vezes uma noite ruidosa de taverna com dados e pichéis de vinho. Por amor e pelas facilidades desta santa vizinhança, tomara ele o piedoso costume, desde a sua chegada a Segóvia, de visitar todas as manhãs, à hora de prima, a sua divina madrinha, e de lhe pedir, em 3 ave-marias, a bênção e a graça. Ao escurecer, mesmo depois de alguma rija correria por campo e monte com lebreus ou falcão, ainda voltava, para, a saudação de vésperas, murmurar docemente uma salve rainha. E todos os domingos comprava no adro, a uma ramalheteira mourisca, algum ramo de junquilhos ou cravos ou rosas singelas, que espalhava, com ternura e cuidado galante, em frente ao altar da senhora. A esta venerada igreja do Pilar vinha também cada domingo d Leonor, a tão falada e formosa mulher do senhor de Lara, acompanhada por uma aia carrancuda, de olhos mais abertos e duros que os de uma coruja, e por 2 possantes lacaios que a ladeavam e guardavam como torres. Tão ciumento era o senhor D. Alonso, que só por lho haver severamente ordenado seu confessor, e com medo de ofender a senhora sua vizinha, permitia esta visita fugitiva, a que ele ficava espreitando sofregamente de entre as rexas de uma gelosia, os passos e a demora. Todos os lentos dias da lenta semana os passava a senhora d Leonor no encerro do gradeado solar de granito negro, não tendo, para se recrear e respirar, mesmo nas calmas do estio, mais que um fundo de jardim verde-negro, cercado de tão altos muros que apenas se avistava, emergindo deles, aqui, além, alguma ponta de triste cipreste. Mas essa curta visita a Nossa Senhora do Pilar bastou para que D. Rui se namorasse dela tresloucadamente, na manhã de maio, em que a viu de joelhos ante o altar, numa reste de sol, aureolada pelos seus cabelos de oiro, com as compridas pestanas pendidas sobre o livro de horas, o rosário caindo de entre os dedos finos, fina toda ela, e macia, e branca, de uma brancura de lírio aberto na sombra, mais branca entre as rendas negras e os negros cetins que à volta do seu corpo cheio de graça se quebravam em pregas duras sobre as lajes da capela, velhas lajes de sepulturas. Quando, depois de um momento de enleio e de delicioso pasmo, se ajoelhou,
foi menos para a Virgem do Pilar, sua divina madrinha, do que para aquela aparição mortal, de quem não sabia o nome nem a vida, e só que por ela daria vida e nome, se ela se rendesse por tão incerto preço. Balbuciando, com uma prece ingrata, as 3 ave-marias com que cada manhã saudava a Maria, apanhou o seu sombreiro, desceu levemente a nave sonora e no portal se quedou, esperando por ela entre os mendigos lazarentos que se catavam ao sol. Mas quando ao cabo de um tempo, em que d rui sentiu no coração um desusado bater de ansiedade e medo, a senhora d leonor passou e se deteve, molhando os dedos na pia de mármore de água benta, os seus olhos, sob o véu descido, não se ergueram para ele, ou tímidos ou desatentos. Com a aia de olhos muito abertos colada aos vestidos, entre os 2 lacaios como entre 2 torres, atravessou vagarosamente o adro, pedra por pedra, gozando, de certo, como encarcerada, o desafogado ar e o livre sol que o inundavam. E foi um espanto para d rui quando ela penetrou na sombria arcada de grossos pilares sobre que se assentava o palácio e desapareceu por uma esguia porta recoberta de ferragens. Era pois essa a tão falada d leonor, a linda e nobre senhora de lara. Então começaram 7 arrastados dias que ele gastou sentado a um poial da sua janela, considerando aquela negra porta recoberta de ferragens como se fosse a do paraíso, e por ela devesse sair um anjo para lhe anunciar a bem-aventurança. Até que chegou o vagaroso domingo, e passando ele no adro à hora de prima, ao repicar dos sinos, com um molho de cravos amarelos para sua divina madrinha, cruzou d leonor, que saía de entre os pilares da escura arcada, branca, doce e pensativa, como uma lua de entre nuvens. Os cravos quase lhe caíram naquele gostoso alvoroço em que o peito lhe arfou mais que um mar, e a alma toda lhe fugiu em tumulto através do olhar com que a devorava. E ela ergueu também os olhos para d rui, mas uns olhos repousados, uns olhos serenos, em que não luzia curiosidade, nem mesmo consciência de se estarem trocando com outros, tão acesos e enegrecidos pelo desejo. O moço cavalheiro não entrou na igreja, com piedoso receio de não prestar à sua madrinha divina a atenção que de certo lhe roubaria toda aquela que era só humana, mas dona já do seu coração e nele divinizada. Esperou sofregamente à porta, entre os mendigos, secando os cravos com o ardor das mãos trêmulas, pensando quanto era demorado o rosário que ela rezava. Ainda d leonor descia a nave, já ele sentia dentro da alma o doce rugir das sedas fortes que ela arrastava nas lajes. A branca senhora passou, e o mesmo distraído olhar, desatento e calmo, que espalhou pelos mendigos e pelo adro, o deixou escorregar sobre ele, ou porque não compreendesse aquele moço que de repente se tornara tão pálido, ou porque não o diferenciava ainda das cousas e das formas indiferentes. d rui abalou com um fundo suspiro, e no seu quarto pôs devotamente ante a imagem da virgem as flores que não oferecera na igreja ao seu altar. Toda a sua vida se tornou então um longo queixume, por sentir tão fria e desumana aquela mulher, única entre as mulheres, que prendera e tornara sério o seu coração ligeiro e errante. Numa esperança, a que antevia bem o desengano, começou a rondar os muros altos do jardim, ou, embuçado numa capa,
com o ombro contra uma esquina, lentas horas se quedava, contemplando as grades das gelosias, negras e grossas como as de um cárcere. Os muros não se fendiam, das grades não saía sequer um rasto de luz prometedora. Todo o solar era como um jazigo, onde jazia uma insensível, e por trás das frias pedras havia ainda um frio peito. Para se desafogar, compôs, com piedoso cuidado, em noites veladas sobre o pergaminho, trovas gementes que o não desafogavam. Diante do altar da Senhora do Pilar, sobre as mesmas lajes onde a vira ajoelhada, pousava ele os joelhos e ficava, sem palavras de oração, num cismar amargo e doce, esperando que o seu coração serenasse e se consolasse sob a influência daquela que tudo consola e serena. Mas sempre se erguia mais desditoso e tendo apenas a sensação de quanto eram frias e rígidas as pedras sobre que ajoelhara. O mundo todo só lhe parecia conter rigidez e frieza. Outras claras manhãs de domingo encontrou d leonor, e sempre os olhos dela permaneciam descuidados e como esquecidos, ou quando se cruzavam com os seus, eram tão singelamente, tão limpos de toda emoção, que d rui os preferiria ofendidos e faiscando de ira, ou soberbamente desviados com soberbo desdém. De certo d leonor já o conhecia, mas assim conhecia também a ramalheteira mourisca agachada diante do seu cesto à beira da fonte, ou os pobres que se catavam ao sol diante do portal da senhora. Nem d rui já podia pensar que ela fosse desumana e fria. Era apenas soberanamente remota, como uma estrela que nas alturas gira e refulge, sem saber que embaixo, num mundo que ela não distingue, olhos que ela não suspeita a contemplam, a adoram e lhe entregam o governo da sua ventura e sorte. Então d rui pensou: ela não quer, eu não posso. Foi um sonho que findou, e Nossa Senhora a ambos nos tenha na sua graça. E como era cavaleiro muito discreto, desde que a reconheceu assim inabalável na sua indiferença, não a procurou, nem sequer ergueu mais os olhos para as grades das suas janelas, e até nem penetrava na igreja de Nossa Senhora, quando casualmente, do portal, a avistava ajoelhada, com a sua cabeça tão cheia de graça e de oiro, pendida sobre o livro de horas. 2. A velha aia, de olhos mais abertos e duros que os de uma coruja, não tardara em contar ao senhor de lara que um moço audaz, de gentil parecer, novo morador nas velhas casas do arcediago, constantemente se atravessava no adro, se postava diante da igreja, para atirar o coração pelos olhos à senhora d leonor. Bem amargamente o sabia já o ciumento fidalgo, porque quando da sua janela espreitava, como um falcão, a airosa senhora a caminho da igreja, observara os giros, as esperas, os olhares dardejados daquele moço galante, e puxara as barbas de furor. Desde então, na verdade, a sua mais intensa ocupação era odiar d rui, o impudente sobrinho do cônego, que ousava erguer o seu baixo desejo até a alta senhora de lara. Constantemente agora o trazia vigiado por um serviçal, e conhecia todos os seus passos e pousos, e os amigos com quem caçava ou folgava, e até quem lhe talhava os gibões, e até quem lhe polia a espada, e cada hora do seu viver. E mais ansiosamente ainda vigiava a d leonor, cada um dos seus movimentos, os mais fugitivos modos, os silêncios e o conversar com as aias, as distrações sobre o bordado,
o jeito de cismar sob as árvores do jardim, e o ar e a cor com que recolhia da igreja. Mas tão inalteradamente serena no seu sossego de coração se mostrava a senhora d leonor, que nem o ciúme mais imaginador de culpas poderia achar manchas naquela pura neve. Redobradamente áspero então se voltava o rancor de d alonso contra o sobrinho do cônego, por ter apetecido aquela pureza e aqueles cabelos cor de sol claro e aquele colo de graça rial que eram só seus para esplêndido gosto da sua vida. E quando passeava na sombria galeria do solar, sonora e toda de abóbada, embrulhado na sua samarra orlada de peles, com o bico da barba grisalha espetado para diante, a grenha crespa erriçada para trás e os punhos cerrados, era sempre remoendo o mesmo fel. Tentou contra a virtude dela, tentou contra a minha honra, é culpado por 2 culpas e merece 2 mortes. Mas ao seu furor quase se misturou um terror, quando soube que d rui já não esperava no adro a senhora d leonor, nem rondava amorosamente os muros do palacete, nem penetrava na igreja quando ela lá rezava aos domingos, e que tão inteiramente se alheava dela que uma manhã, estando rente da arcada e sentindo bem ranger e abrir a porta por onde a senhora ia aparecer, permanecera de costas voltadas, sem se mover, rindo com um cavaleiro gordo que lhe lia um pergaminho. Tão bem afetada a indiferença só servia de certo, pensou d alonso, a esconder alguma bem danada tenção. Que tramava ele, o destro enganador? Tudo no desabrido fidalgo se exacerbou: ciúme, rancor, vigilância, pesar da sua idade grisalha e feia. No sossego de d leonor suspeitou manha e fingimento, e imediatamente lhe vedou as visitas à senhora do pilar. Nas manhãs costumadas corria ele à igreja para rezar o rosário, a levar as desculpas de d leonor, que no puede venir, murmurava curvado diante do altar, por lo que sabeis, virgen puríssima. Cuidadosamente visitou e reforçou todos os negros ferrolhos das portas do seu solar. De noite soltava 2 mastins nas sombras do jardim murado. À cabeceira do vasto leito, junto da mesa onde ficava a lâmpada, um relicário e o copo de vinho quente com canela e cravo para lhe retemperar as forças, luzia sempre uma grande espada nua. Mas, com tantas seguranças, mal dormia, e a cada instante se solevava em sobressalto de entre as fundas almofadas, agarrando a senhora d leonor com mão bruta e sôfrega, que lhe pisava o colo para rugir muito baixo numa ânsia: dize que me queres só a mim. Depois, com a alvorada, lá se empoleirava, a espreitar como um falcão as janelas de d rui. Nunca o avistava agora, nem à porta da igreja às horas da missa, nem recolhendo do campo a cavalo ao toque de ave-marias. E por o sentir assim sumido dos sítios e giros costumados, é que mais o suspeitava dentro do coração de d leonor. Enfim, uma noite, depois de muito trilhar o lajedo da galeria, remoendo surdamente desconfianças e ódios, gritou pelo intendente e ordenou que se preparassem trouxas e cavalgaduras. Cedo, de madrugada, partiria, com a senhora d leonor, para sua herdade de cabril, a 2 léguas de segóvia. A partida não foi de madrugada, como uma fuga de avarento que vai esconder longe o seu tesouro, mas realizada com aparato e demora, ficando a liteira diante da arcada a esperar longas horas, de cortinas abertas, enquanto um cavalariço passeava pelo adro a mula branca do fidalgo, enxairelada mourisca, e do lado do jardim a récua de machos, carregados de baús, presos às argolas, sob o sol e a mosca, aturdiam a viela com o tilintar dos guizos.
Assim d rui soube a jornada do senhor de lara, e assim a soube toda a cidade. Fora um grande contentamento para d leonor, que gostava de cabril, dos seus viçosos pomares, dos jardins para onde abriam rasgadamente e sem grades as janelas dos seus aposentos claros. Aí ao menos tinha largo ar, pleno sol e alegretes a regar, um viveiro de pássaros e tão compridas ruas de loureiro ou teixo que eram quase a liberdade. E depois esperava que no campo se aligeirassem aqueles cuidados que traziam, nos derradeiros tempos, tão enrugado e taciturno seu marido e senhor. Mas não logrou esta esperança, porque ao cabo de uma semana ainda se não desanuviara a face de d alonso, nem de certo havia frescura de arvoredo, sussurros de águas correntes ou aromas esparsos nos rosais em flor, que calmassem a agitação tão amarga e funda. Como em segóvia, na galeria sonora de grande abóbada, sem descanso, passeava, enterrado na sua samarra, com o bico da barba espetado para diante, a grenha basta erriçada para trás, um jeito de arreganhar silenciosamente o beiço, como se meditasse maldades a que gozava de antemão o sabor acre. E todo o interesse da sua vida se concentrara num serviçal que constantemente galopava entre segóvia e cabril, e que ele por vezes esperava no começo da aldeia, junto ao cruzeiro, ficando a escutar o homem que desmontava, ofegante, e logo lhe dava novas apressadas. Uma noite em que d leonor no seu quarto rezava o terço com as aias, à luz de uma tocha de cera, o senhor de lara entrou, muito vagarosamente, trazendo na mão uma folha de pergaminho e uma pena mergulhada no seu tinteiro de osso. Com um rude aceno despediu as aias, que o temiam como um lobo. E, empurrando um escabelo para junto da mesa, volvendo para d leonor a face a que impusera tranqüilidade e agrado, como se apenas viesse por cousas naturais e fáceis: senhora, disse, quero que me escrevais aqui uma carta que muito convém escrever. Tão costumada era nela a submissão, que sem outro reparo ou curiosidade, indo apenas pendurar na barra do leito o rosário em que rezara, se acomodou sobre o escabelo, e os seus dedos finos, com muita aplicação para que a letra fosse esmerada e clara, traçaram a primeira linha curta que o senhor de lara ditara, e era: meu cavaleiro. Mas quando ele ditou a outra, mais longa e dum modo amargo, d leonor arrojou a pena como se a pena a escaldasse, e recuando da mesa gritou numa aflição: senhor, para que convém que eu escreva tais cousas e tão falsas? Num brusco furor, o senhor de lara arrancou do cinto um punhal, que lhe agitou junto à face, rugindo surdamente: ou escreveis o que vos mando e que a mim me convém, ou por Deus que vos varo o coração. Mais branca que a cera da tocha que os alumiava, com a carne arrepiada ante aquele ferro que luzia, num terror supremo e que tudo aceitava, d leonor murmurou: pela virgem maria, não me façais mal, nem vos agasteis, senhor, que eu vivo para vos obedecer e servir. Agora mandai, que eu escreverei. Então, com os punhos cerrados nas bordas da mesa, onde pousara o punhal, esmagando a frágil e desditosa mulher sob o olhar duro que fuzilava, o senhor de lara ditou, atirou roucamente aos pedaços, aos repelões, uma carta que dizia, quando finda e traçada, em letra bem incerta e trêmula: meu cavaleiro, muito mal haveis compreendido, ou muito mal pagais o amor que vos tenho, e que não vos pude nunca em segóvia mostrar claramente. Agora aqui estou em cabril, ardendo por vos ver, e se o vosso desejo corresponde ao meu, bem facilmente o podeis realizar, pois que meu marido se acha ausente noutra herdade, e esta de cabril é toda fácil e aberta. Vinde esta noite, entrai pela porta do jardim,
do lado da azinhaga, passando o tanque até ao terraço. Aí avistareis uma escada encostada a uma janela da casa, que é a janela do meu quarto, onde sereis bem docemente agasalhado por quem ansiosamente vos espera. Agora, senhora, assinai por baixo o vosso nome, que isso sobretudo convém. D leonor traçou vagarosamente o seu nome, tão vermelha como se a despissem diante de uma multidão. E agora, ordenou o marido mais surdamente, através dos dentes cerrados, endereçai a d rui de cardenas. Ela ousou erguer os olhos, na surpresa daquele nome desconhecido. Andai, a d rui de cardenas, gritou o homem sombrio. E ela endereçou a sua desonesta carta a d rui de cardenas. D alonso meteu o pergaminho no cinto, junto ao punhal que embainhara, e saiu em silêncio, com a barba espetada, abafando o rumor dos passos nas lajes do corredor. Ela ficara sobre o escabelo, as mãos cansadas e caídas no regaço, num infinito espanto, o olhar perdido na escuridão da noite silente. Menos escura lhe parecia a morte que essa escura aventura em que se sentia envolvida e levada. Quem era esse d rui de cardenas, de quem nunca ouvira falar, que nunca atravessara sua vida, tão quieta, tão pouco povoada de memórias e de homens? E ele de certo a conhecia, a encontrara, a seguira ao menos com os olhos, pois que era cousa natural e bem ligada receber dela carta de tanta paixão e promessa. Assim um homem, e moço, de certo bem nascido, talvez gentil, penetrava no seu destino bruscamente, trazido pela mão de seu marido. Tão intimamente mesmo se entranhara esse homem na sua vida, sem que ela se apercebesse, que já para ele se abria de noite a porta do seu jardim, e contra a sua janela, para ele subir, se arrumava de noite uma escada. E era seu marido que muito secretamente escancarava a porta e muito secretamente levantava a escada. Para quê? Então, num relance, d leonor compreendeu a vergonhosa verdade que lhe arrancou um grito ansiado e mal sufocado. Era uma cilada. O senhor de lara atraía a cabril esse d rui com uma promessa magnífica para dele se apoderar e de certo o matar indefeso e solitário. E ela, o seu amor, o seu corpo, eram as promessas que se faziam rebrilhar ante os olhos seduzidos do moço desventuroso. Assim seu marido usava a sua beleza, o seu leito, como a rede de oiro em que devia cair aquela presa estouvada. Onde haveria maior ofensa? E também quanta imprudência! Bem poderia esse d rui de cardenas desconfiar, não aceder a convite tão abertamente amoroso, e depois mostrar por toda a segóvia, rindo e triunfando, aquela carta em que lhe fazia oferta do seu leito e do seu corpo a mulher de alonso de lara. Mas não, o desventurado correria a cabril, e para morrer, miseravelmente morrer no negro silêncio da noite, sem padre nem sacramentos, com a alma encharcada em pecado de amor. Para morrer de certo, porque nunca o senhor de lara permitiria que vivesse o homem que recebera tal carta. Assim, aquele moço morria por amor dela, e por um amor que, sem lhe valer nunca um gosto, lhe valia logo a morte. De certo por amor dela, pois que tal ódio do senhor de lara, ódio que com tanta deslealdade e vilania se cevava, só podia nascer de ciúmes, que lhe escureciam todo o dever de cavaleiro e de cristão. Sem dúvida lhe surpreendera olhares, passos, tenções deste senhor d rui, mal acautelado por bem namorado. Mas como? Quando? Confusamente se lembrava ela de um moço que um domingo a cruzara no adro, a esperar ao portal da igreja,
com um molho de cravos na mão. Seria esse? Era de nobre parecer, muito pálido, com grandes olhos negros e quentes. Ela passara indiferente. Os cravos que segurava na mão eram vermelhos e amarelos. A quem os levava? Ah, se o pudesse avisar bem cedo, de madrugada! Como, se não havia em Cabril serviçal ou aia de quem se fiasse? Mas deixar que uma bruta espada varasse traiçoeiramente aquele coração que vinha cheio dela, palpitando por ela, todo na esperança dela. Oh, a desabrida e ardente correria de d rui desde segóvia a Cabril, com a promessa do encantador jardim aberto, da escada posta contra a janela, sob a nudez e proteção da noite. Mandaria realmente o senhor de lara encostar uma escada à janela? De certo, para com mais facilidade o poderem matar, ao pobre, e doce, e inocente moço, quando ele subisse, mal seguro sobre um frágil degrau, as mãos embaraçadas, a espada a dormir na bainha. E assim, na outra noite, em face ao seu leito, a sua janela estaria aberta, e uma escada estaria erguida contra a sua janela, à espera de um homem. Emboscado na sombra do quarto, seu marido seguramente mataria esse homem. Mas se o senhor de lara esperasse fora dos muros da quinta, assaltasse brutalmente n'alguma azinhaga aquele d rui de cardenas, ou por menos destro ou por menos forte, num terçar de armas, caísse ele traspassado, sem que o outro conhecesse a quem matara? E ela ali no seu quarto, sem saber, e todas as portas abertas, e a escada erguida, e aquele homem assomando à janela na sombra macia da noite tépida, e o marido que a devia defender morto no fundo duma azinhaga, que faria ela, virgem mãe? Oh, de certo repeliria, soberbamente, o moço temerário. Mas o espanto dele e a cólera do seu desejo enganado. Por vós é que eu vim chamado, senhora. E ali trazia, sobre o coração, a carta dela, com seu nome, que a sua mão traçara. Como lhe poderia contar a emboscada e o dolo? Era tão longo de contar, naquele silêncio e solidão da noite, enquanto os olhos dele, úmidos e negros, a estivessem suplicando e traspassando. Desgraçada dela se o senhor de lara morresse, a deixasse solitária, sem defesa, naquela vasta casa aberta. Mas quanto desgraçada também se aquele moço, chamado por ela e que a amava, e que por esse amor vinha correndo deslumbrante, encontrasse a morte no sítio da sua esperança, que era o sítio do seu pecado, e morto em pleno pecado, rolasse para a eterna desesperança. 25 anos ele, se era o mesmo de quem se lembrava, pálido e tão airoso, com um gibão de veludo roxo e um ramo de cravos na mão, à porta da igreja em segóvia. 2 lágrimas saltaram dos cansados olhos de d leonor, e dobrando os joelhos, levantando a alma toda para o céu, onde a lua se começava a levantar, murmurou, numa infinita mágoa e fé: ó santa virgem do pilar, senhora minha, vela por nós ambos, vela por todos nós. 3. d rui entrava, pela hora da calma, no fresco pátio da sua casa, quando de um banco de pedra, na sombra, se ergueu um moço do campo, que tirou de dentro do surrão uma carta, lha entregou murmurando: senhor, dai-vos pressa em ler, que tenho de voltar a Cabril a quem me mandou. d rui abriu o pergaminho, e no deslumbramento que o tomou, bateu com ele contra o peito, como para o enterrar no coração. O moço do campo insistia, inquieto: aviai, senhor, aviai, nem precisais responder, basta que me deis um sinal de vos ter vindo o recado. Muito pálido, d rui arrancou uma das luvas bordadas a retróis, que o moço enrolou e sumiu no surrão. E já abalava na ponta das alpercatas leves, quando, com um aceno, d rui ainda o deteve: escuta, que caminho tomas tu para Cabril?
o mais certo e sozinho para gente afoita, que é pelo Cerro dos Enforcados. Bem, D Rui galgou as escadas de pedra e no seu aposento, sem mesmo tirar o sombreiro, de novo leu junto da gelosia aquele pergaminho divino em que d leonor o chamava de noite ao seu quarto, a posse inteira do seu ser. E não o maravilhava esta oferta, depois de uma tão constante, imperturbada indiferença. Antes, nela logo percebeu um amor muito astuto, por ser muito forte, que com grande paciência se esconde ante os estorvos e os perigos, e mudamente prepara sua hora de contentamento, melhor e mais deliciosa por tão preparada. Sempre ela o amara, pois, desde a manhã bendita em que os seus olhos se tinham cruzado no portal de Nossa Senhora. E enquanto ele rondava aqueles muros do jardim, maldizendo uma frieza que lhe parecia mais fria que a dos frios muros, já ela lhe dera sua alma, e cheia de constância, com amorosa sagacidade, recalcando o menor suspiro, adormecendo desconfianças, preparava a noite radiante em que lhe daria também o seu corpo. Tanta firmeza, tão fino engenho nas coisas do amor, ainda lha tornavam mais bela e mais apetecida. Com que impaciência olhava então o sol, tão desapressado nessa tarde em descer para os montes. Sem repouso no seu quarto, com as gelosias cerradas para melhor concentrar a sua felicidade, tudo aprontava amorosamente para a triunfal jornada. As finas roupas, as finas rendas, um gibão de veludo negro e as essências perfumadas. 2 vezes desceu a cavalariça a verificar se o seu cavalo estava bem ferrado e bem pensado. Sobre o soalho vergou e revergou, para experimentar a folha da espada que levaria à cinta. Mas o seu maior cuidado era o caminho para Cabril, apesar de bem o conhecer, e a aldeia apinhada em torno ao mosteiro franciscano, e a velha ponte romana com o seu calvário, e a azinhaga funda que levava à herdade do senhor de Lara. Ainda nesse inverno por lá passara, indo montear com 2 amigos de Astorga, e avistara a torre dos de Lara, e pensara, eis a torre da minha ingrata. Como se enganava! As noites agora eram de lua, e ele sairia de segóvia caladamente, pela porta de São Mauros. Um galope curto o punha no Cerro dos Enforcados. Bem o conhecia também, esse sítio de tristeza e pavor, com os seus 4 pilares de pedra, onde se enforcavam os criminosos, e onde os seus corpos ficavam, balouçados da ventania, ressequidos do sol, até que as cordas apodrecessem e as ossadas caíssem, brancas e limpas da carne pelo bico dos corvos. Por trás do cerro era a Lagoa das Donas. A derradeira vez que por lá andara fora em dia do apóstolo São Matias, quando o corregedor e as confrarias de caridade e paz, em procissão, iam dar sepultura sagrada às ossadas caídas no chão negro e esbrugadas pelas aves. Daí o caminho, depois, corria liso e direto a Cabril. Assim d Rui meditava a sua jornada venturosa, enquanto a tarde ia caindo. Mas, quando escureceu, e em torno às torres da igreja começaram a girar os morcegos, e nas esquinas do adro se acenderam os nichos das almas, o valente moço sentiu um medo estranho. O medo daquela felicidade que se acercava e que lhe parecia sobrenatural. Era, pois, certo que essa mulher de divina formosura, famosa em Castela, e mais inacessível que um astro, seria sua, toda sua, no silêncio e segurança de uma alcova, dentro em breves instantes, quando ainda se não tivessem apagado diante dos retábulos das almas aqueles lumes devotos? E o que fizera ele para lograr tão grande bem? Pisara as lajes de um adro, esperara no portal de uma igreja, procurando com os olhos outros 2 olhos, que não se erguiam, indiferentes ou desatentos. Então, sem dor, abandonara a sua esperança, e eis que de repente
aqueles olhos distraídos o procuram, e aqueles braços fechados se lhe abrem, largos e nus, e com o corpo e com a alma aquela mulher lhe grita: ó mal avisado, que não me entendeste, vem! Quem te desanimou já te pertence. Houvera jamais igual ventura? Tão alta, tão rara era, que de certo atrás dela, se não erra a lei humana, já devia caminhar a desventura. Já na verdade caminhava, pois quanta desventura em saber que depois de tal ventura, quando de madrugada, saindo dos divinos braços, ele recolhesse a Segóvia, a sua Leonor, o bem sublime da sua vida, tão inesperadamente adquirido por um instante, recairia logo sob o poder de outro amo. Que importava? Viessem depois dores e zelos. Aquela noite era esplendidamente sua, o mundo todo uma aparência vã, e a única realidade, esse quarto de cabril, mal alumiado, onde ela o esperaria com os cabelos soltos. Foi com sofreguidão que desceu a escada, se arremessou sobre o seu cavalo. Depois, por prudência, atravessou o adro muito lentamente, com o sombreiro bem levantado da face, como num passeio natural, a procurar fora dos muros a frescura da noite. Nenhum encontro o inquietou até à porta de São Mauros. Aí um mendigo, agachado na escuridão dum arco, e que tocava monotonamente a sua sanfona, pediu em lamúria à virgem e a todos os santos que levassem aquele gentil cavaleiro na sua doce e santa guarda. D rui parara para lhe atirar uma esmola, quando se lembrou que nessa tarde não fora à igreja, à hora de vésperas, rezar e pedir a bênção à sua divina madrinha. Com um salto desceu logo do cavalo, porque justamente rente ao velho arco tremeluzia uma lâmpada alumiando um retábulo. Era uma imagem da virgem com o peito traspassado por 7 espadas. D rui ajoelhou, pousou o sombreiro nas lajes e com as mãos erguidas muito zelosamente rezou uma salve rainha. O clarão amarelo da luz envolvia o rosto da senhora, que sem sentir as dores dos 7 ferros, ou como se eles só dessem inefáveis gozos, sorria com os lábios muito vermelhos. Enquanto ele rezava, no convento de São Domingos, ao lado, a sineta começou a tocar a agonia. De entre a sombra negra do arco, cessando a sanfona, o mendigo murmurou: lá está um frade a morrer. D rui disse uma ave-maria pelo frade que morria. A virgem das 7 espadas sorria docemente. O toque de agonia não era, pois, de mau presságio. D rui cavalgou alegremente e partiu. Para além da porta de São Mauros, depois de alguns casebres de oleiros, o caminho seguia, esguio e negro, entre as altas piteiras. Por trás das colinas, ao fundo da planície escura, subia o primeiro clarão, amarelo e lânguido, da lua cheia ainda escondida. E D rui marchava a passo, receando chegar a cabril muito cedo, antes que as aias e os moços findassem o serão e o rosário. Por que não lhe marcara d leonor a hora, naquela carta tão clara e tão pensada? Então a sua imaginação corria adiante, rompia pelo jardim de cabril, galgava aladamente a escada prometida, e ele largava também atrás numa carreira sôfrega que arrancava as pedras do caminho mal junto. Depois sofreava o cavalo ofegante: era cedo, era cedo! E retomava o passo penoso, sentindo o coração contra o peito, como ave presa que bate às grades. Assim chegou ao cruzeiro, onde a estrada se fendia em duas, mais juntas que as pontas de uma forquilha, ambas cortando através de pinheiral. Descoberto diante da imagem crucificada, D rui teve um instante de angústia, pois não se recordava qual delas levava ao cerro dos enforcados. Já se embrenhara na mais cerrada, quando, de entre os pinheiros calados, uma luz surgiu, dançando no escuro. Era uma velha em farrapos, com as longas melenas soltas, vergada sobre um bordão e levando uma candeia. para onde vai este caminho? Gritou Rui.
A velha balançou mais ao alto a candeia para mirar o cavaleiro. Pra charama! E luz e velha imediatamente se sumiram, fundidas na sombra, como se ali tivessem surgido somente para avisar o cavaleiro do seu caminho errado. Já ele virara arrebatadamente e, rodeando o calvário, galopou pela outra estrada mais larga, até avistar sobre a claridade do céu os pilares negros, os madeiros negros do cerro dos enforcados. Então estacou, direito dos estribos. Num cômoro alto, seco, sem erva ou urze, ligados por um muro baixo, todo esbrechado, lá se erguiam, negros, enormes, sobre a amarelidão do luar, os 4 pilares de granito, semelhantes aos 4 cunhais de uma casa desfeita. Sobre os pilares pousavam 4 grossas traves. Das traves pendiam 4 enforcados, negros e rígidos, no ar parado e mudo. Tudo em torno parecia morto, como eles. Gordas aves de rapina dormiam empoleiradas sobre os madeiros. Para além, rebrilhava lividamente a água morta da lagoa das donas, e no céu a lua ia grande e cheia. D Rui murmurou o Padre Nosso devido por todo cristão àquelas almas culpadas. Depois impeliu o cavalo e passava, quando no imenso silêncio e na imensa solidão se ergueu, ressoou uma voz que o chamava, suplicante e lenta. Cavaleiro, detende-vos, vinde cá. D Rui colheu bruscamente as rédeas e, erguido sobre os estribos, atirou os olhos espantados por todo o sinistro ermo. Só avistou o cerro áspero, a água rebrilhante e muda, os madeiros, os mortos. Pensou que fora ilusão da noite ou ousadia de algum demônio errante, e serenamente picou o cavalo, sem sobressalto ou pressa, como numa rua de Segóvia. Mas, por trás, a voz tornou, mais urgentemente o chamou ansiosa, quase aflita. Cavaleiro, esperai, não vos vades, voltai, chegai aqui. De novo D Rui estacou, e virado sobre a sela, encarou afoitamente os 4 corpos pendurados das traves. Do lado deles soava a voz, que, sendo humana, só podia sair de forma humana. Um desses enforcados, pois, o chamara com tanta pressa e ânsia. Restaria nalgum, por maravilhosa mercê de Deus, alento e vida? Ou seria que, por maior maravilha, uma dessas carcaças meio apodrecidas o detinha para lhe transmitir avisos de além da campa? Mas, que a voz rompesse dum peito vivo ou dum peito morto, grande covardia era abalar, espavoridamente, sem a atender e a ouvir. Atirou logo para dentro do cerro o cavalo que tremia, e parando, direito e calmo, com a mão na ilharga, depois de fitar um por um os 4 corpos suspensos, gritou: qual de vós, homens enforcados, ousou chamar por D Rui de Cardenas? Então aquele que voltava as costas à lua cheia respondeu, do alto da corda, muito quieta e naturalmente, como um homem que conversa da sua janela para a rua: senhor, fui eu. D Rui fez avançar para diante dele o cavalo. Não lhe distinguia a face, enterrada no peito, escondida pelas longas e negras melenas pendentes. Só percebeu que tinha as mãos soltas e desamarradas, e também soltos os pés nus, já ressequidos e da cor do betume. Que me queres? O enforcado, suspirando, murmurou: senhor, fazei-me a grande mercê de me cortar esta corda em que estou pendurado. D Rui arrancou a espada e de um golpe certo cortou a corda meio apodrecida.
com um sinistro som de ossos entrechocados, o corpo caiu no chão, onde jazeu um momento, estirado. Mas, imediatamente, se endireitou sobre os pés mal seguros e ainda dormentes, e ergueu para d rui uma face morta, que era uma caveira com a pele muito colada e mais amarela que a lua que nela batia. Os olhos não tinham movimento nem brilho. Ambos os beiços se lhe arreganhavam num sorriso empedernido. De entre os dentes muito brancos surdia uma ponta de língua muito negra. d rui não mostrou terror nem asco, e embainhando serenamente a espada: tu estás morto ou vivo? Perguntou. O homem encolheu os ombros com lentidão. Senhor, não sei. Quem sabe o que é a vida? Quem sabe o que é a morte? Mas que queres de mim? O enforcado, com os longos dedos descarnados, alargou o nó da corda que ainda lhe laçava o pescoço e declarou muito serena e firmemente: senhor, eu tenho de ir convosco a cabril, onde vós ides. O cavaleiro estremeceu num tão forte assombro, repuxando as rédeas, que o seu bom cavalo se empinou, como assombrado também. Comigo a cabril? O homem curvou o espinhaço, a que se viam os ossos todos, mais agudos que os dentes de uma serra, através de um longo rasgão da camisa de estamenha. Senhor, suplicou, não mo negueis, que eu tenho a receber grande salário, se vos fizer grande serviço. Então d rui pensou de repente que bem podia ser aquela uma traça formidável do demónio. E cravando os olhos muito brilhantes na face morta que para ele se erguia, ansiosa, à espera do seu consentimento, fez um lento e largo sinal da cruz. O enforcado vergou os olhos com assustada reverência. Senhor, para que me experimentais com esse sinal? Só por ele alcançamos remissão, e eu só dele espero misericórdia. Então d rui pensou que se esse homem não era mandado pelo demónio, bem podia ser mandado por Deus. E logo, devotamente, com um gesto submisso em que tudo entregava ao céu, consentiu, aceitou o pavoroso companheiro. Vem comigo, pois, a cabril, se Deus te manda. Mas eu nada te pergunto, e tu nada me perguntes. Desceu logo o cavalo à estrada, toda alumiada da lua. O enforcado seguia ao seu lado, com passos tão ligeiros que mesmo quando d rui galopava ele se conservava rente ao estribo, como levado por um vento mudo. Por vezes, para respirar mais livremente, repuxava o nó da corda que lhe enroscava o pescoço. E quando passavam entre sebes, onde errasse o aroma de flores silvestres, o homem murmurava com infinito alívio e delícia: como é bom correr! d rui ia num assombro, num tormentoso cuidado. Bem compreendia agora que era aquele um cadáver, reanimado por Deus para um estranho e encoberto serviço. Mas para que lhe dava Deus tão medonho companheiro? Para o proteger? Para impedir que d leonor, amada do céu pela sua piedade, caísse em culpa mortal? E para tão divina incumbência, de tão alta mercê, já não tinha o senhor anjos no céu que necessitasse empregar um supliciado? Ah, como ele voltaria alegremente a rédea para segóvia, se não fora a galante lealdade de cavaleiro, o orgulho de nunca recuar, e a submissão às ordens de Deus que sentia sobre si pesarem. Num alto da estrada, de repente, avistaram cabril, as torres do convento franciscano alvejando ao luar, os casais adormecidos entre as hortas. Muito silenciosamente, sem que um cão ladrasse de trás das cancelas ou de cima dos muros, desceram a velha ponte romana. Diante do calvário, o enforcado caiu de joelhos nas lajes, ergueu os lívidos ossos das mãos, ficou longamente rezando, entre longos suspiros. Depois, ao entrar na azinhaga, bebeu muito tempo, e consoladamente, de uma fonte que corria e cantava
sob as frondes de um salgueiro. Como a azinhaga era muito estreita, ele caminhava adiante do cavaleiro, todo curvado, os braços cruzados fortemente sobre o peito, sem um rumor. A lua ia alta no céu. D Rui considerava com amargura aquele disco, cheio e lustroso, que espargia tanta claridade, e tão indiscreta, sobre o seu segredo. Ah, como se estragava a noite que devia ser divina! Uma enorme lua surdia de entre os montes para tudo alumiar. Um enforcado descia da forca para o seguir e tudo saber. Deus assim o ordenara. Mas que tristeza chegar à doce porta, docemente prometida, com tal intruso ao seu lado, sob aquele céu todo claro! Bruscamente o enforcado estacou, erguendo o braço, de onde a manga pendia em farrapos. Era o fim da azinhaga, que desembocava em caminho mais largo e mais batido, e diante deles alvejava o comprido muro da quinta do senhor de lara, tendo aí um mirante com varandins de pedra e todo revestido de era. senhor, murmurou o enforcado, segurando com respeito o estribo de d rui, logo a poucos passos deste mirante é a porta por onde deveis penetrar no jardim. Convém que aqui deixeis o cavalo amarrado a uma árvore, se o tendes por seguro e fiel, que na empresa em que vamos já é demais o rumor dos nossos pés. Silenciosamente d Rui apeou, prendeu o cavalo, que sabia fiel e seguro, ao tronco de um álamo seco. E tão submisso se tornara aquele companheiro imposto por Deus, que sem outro reparo o foi seguindo, rente do muro que o luar batia. Com vagarosa cautela e na ponta dos pés nus, avançava agora o enforcado, vigiando o alto do muro, sondando a negrura da sebe, parando a escutar rumores que só para ele eram percebíveis, porque nunca d Rui conhecera noite mais fundamente adormecida e muda. E tal susto, em quem devia ser indiferente a perigos humanos, foi lentamente enchendo também o valoroso cavaleiro de tão viva desconfiança que tirava o punhal da bainha, enrodilhava a capa no braço e marchava em defesa, com o olhar faiscando, como num caminho de emboscada e briga. Assim chegaram a uma porta baixa, que o enforcado empurrou, e que se abriu sem gemer nos gonzos. Penetraram numa rua, ladeada de espessos teixos, até a um tanque cheio de água, onde boiavam folhas de nenúfares, e que toscos bancos de pedra circundavam, cobertos pela rama de arbustos em flor. por ali, murmurou o enforcado, estendendo o braço mirrado. Era além do tanque, uma avenida que densas e velhas árvores abobadavam e escureciam. Por ela se meteram, como sombras na sombra, o enforcado adiante, d rui seguindo muito sutilmente, sem roçar um ramo, mal pisando a areia. Um leve fio de água sussurrava entre relvas. Pelos troncos subiam rosas trepadeiras que cheiravam docemente. O coração de d rui recomeçou a bater numa esperança de amor. Chut! Fez o enforcado. E d rui quase tropeçou no sinistro homem que estacava, com os braços abertos como as traves de uma cancela. Diante deles 4 degraus de pedra subiam a um terraço, onde a claridade era larga e livre. Agachados, treparam os degraus, e ao fundo de um jardim sem árvores, todo em canteiros de flores bem recortados, orlados de buxo curto, avistaram um lado da casa, batido pela lua cheia. Ao meio, entre as janelas de peitoril fechadas, um balcão de pedra, com manjericões aos cantos, conservava as vidraças abertas largamente. O quarto, dentro, apagado, era como um buraco de treva na claridade da fachada que o luar banhava. E arrimada contra o balcão estava uma escada com degraus de corda. Então o enforcado empurrou d rui vivamente dos degraus para a escuridão da avenida,
E aí, com um modo urgente, dominando o cavaleiro, exclamou: senhor, convém agora que me deis o vosso sombreiro e a capa. Vós quedais aqui na escuridão destas árvores. Eu vou trepar aquela escada e espreitar para aquele quarto. E se for como desejais, aqui voltarei, e com Deus sede feliz. D Rui recuou, no horror de que tal criatura subisse a tal janela, e bateu o pé, gritou surdamente: não, por Deus! Mas a mão do enforcado, lívida na escuridão, bruscamente lhe arrancou o sombreiro da cabeça, lhe puxou a capa do braço, e já se cobria, já se embuçava, murmurando agora numa súplica ansiosa: não mo negueis, senhor, que se vos fizer grande serviço, ganharei grande mercê. E galgou os degraus. Estava no alumiado e largo terraço. D Rui subiu atontado e espreitou. E, ó maravilha, era ele, D Rui, todo ele, na figura e no modo, aquele homem que por entre os canteiros e o buxo curto avançava, airoso e leve, com a mão na cintura, a face erguida risonhamente para a janela, a longa pluma escarlate do chapéu balançando em triunfo. O homem avançava no luar esplêndido. O quarto amoroso lá estava esperando, aberto e negro. E D Rui olhava, com olhos que faiscavam, tremendo de pasmo e cólera. O homem chegara à escada, destraçou a capa, assentou o pé no degrau de corda. Oh, lá sobe o maldito! Rugiu D Rui. O enforcado subia. Já a alta figura, que era dele, D Rui, estava a meio da escada, toda negra contra a parede branca. Parou. Não parara. Subia. Chegava. Já sobre o rebordo da varanda pousara o joelho cauteloso. D Rui olhava, desesperadamente, com os olhos, com a alma, com todo o seu ser. E eis que, de repente, do quarto negro surge um negro vulto. Uma furiosa voz brada: vilão! Vilão! E uma lâmina de adaga faísca, e cai, e outra vez se ergue, e rebrilha, e se abate, e ainda refulge, e ainda se embebe. Como um fardo, do alto da escada, pesadamente, o enforcado cai sobre a terra mole. Vidraças, portadas do balcão, logo se fecham com fragor. E não houve mais, senão o silêncio, a serenidade macia, a lua muito alta e redonda no céu de verão. Num relance, D Rui compreendera a traição, arrancara a espada, recuando para a escuridão da avenida, quando, ó milagre, correndo através do terraço, aparece o enforcado, que lhe agarra a manga e lhe grita: a cavalo, senhor, e abalar, que o encontro não era de amor, mas de morte. Ambos descem arrebatadamente a avenida, costeiam o tanque sob o refúgio dos arbustos em flor, metem pela rua estreita orlada de teixos, varam a porta e um momento param, ofegantes, na estrada, onde a lua mais refulgente, mais cheia, fazia como um puro dia. E então, só então, D Rui descobriu que o enforcado conservava cravada no peito, até aos copos, a adaga, cuja ponta lhe saía pelas costas, luzidia e limpa. Mas já o pavoroso homem o empurrava, o apressava. A cavalo, senhor, e abalar, que ainda está sobre nós a traição. Arrepiado, numa ânsia de findar a aventura tão cheia de milagre e de horror, D Rui colheu as rédeas, cavalgou sofregamente. E logo, em grande pressa, o enforcado saltou também para a garupa do cavalo fiel. Todo se arrepiou o bom cavaleiro ao sentir nas suas costas o roçar daquele corpo morto, dependurado de uma forca, atravessado por uma adaga. Com que desespero galopou então pela estrada infindável! Em carreira tão violenta, o enforcado nem oscilava,
rígido sobre a garupa como um bronze num pedestal. E d rui a cada momento sentia um frio mais regelado que lhe regelava os ombros, como se levasse sobre eles um saco cheio de gelo. Ao passar no cruzeiro, murmurou: senhor, valei-me. Para além do cruzeiro, de repente, estremeceu com o quimérico medo de que tão fúnebre companheiro para sempre o ficasse acompanhando e se tornasse seu destino galopar através do mundo numa noite eterna, levando um morto à garupa. E não se conteve, gritou para trás no vento da carreira que os vergastava: para onde quereis que vos leve? O enforcado, encostando tanto o corpo a d rui que o magoou com os copos da adaga, segredou: senhor, convém que me deixes no cerro. Doce e infinito alívio para o bom cavaleiro, pois o cerro estava perto e já lhe avistava, na claridade desmaiada, os pilares e as traves negras. Em breve estacou o cavalo, que tremia, branqueado de espuma. Logo o enforcado, sem rumor, escorregou da garupa, segurou, como bom serviçal, o estribo de d rui. E com a caveira erguida, a língua negra mais saída de entre os dentes brancos, murmurou em respeitosa súplica: senhor, fazei-me agora a grande mercê de me pendurar outra vez da minha trave. d rui estremeceu de horror. Por Deus, que vos enforque eu? O homem suspirou, abrindo os braços compridos: senhor, por vontade de Deus é, e por vontade de aquela que é mais cara a Deus. Então, resignado, submisso aos mandados do alto, d rui apeou e começou a seguir o homem, que subia para o cerro, pensativamente, vergando o dorso, de onde saía, espetada e luzidia, a ponta da adaga. Pararam ambos sob a trave vazia. Em torno das outras traves pendiam as outras carcaças. O silêncio era mais triste e fundo que os outros silêncios da terra. A água da lagoa enegrecera. A lua descia e desfalecia. d rui considerou a trave onde restava, curto no ar, o pedaço de corda que ele cortara com a espada. como quereis que vos pendure? exclamou. Aquele pedaço de corda não posso chegar com a mão, nem eu só basto para lá vos içar. senhor, respondeu o homem, aí a um canto deve haver um longo rolo de corda. Uma ponta dela matarei a este nó que trago no pescoço. A outra ponta arremessareis por cima da trave, e puxando depois, forte como sois, bem me podereis reenforcar. Ambos curvados, com passos lentos, procuraram o rolo de corda. E foi o enforcado que o encontrou e o desenrolou. Então d rui descalçou as luvas. Ensinado por ele, que tão bem o aprendera do carrasco, atou uma ponta da corda ao laço que o homem conservava no pescoço e arremessou fortemente a outra ponta, que ondeou no ar, passou sobre a trave, ficou pendurada rente ao chão. E o rijo cavaleiro, fincando os pés, retesando os braços, puxou, içou o homem, até ele se quedar, suspenso, negro no ar, como um enforcado, natural entre os outros enforcados. Estás bem assim? Lenta e sumida veio a voz do morto. Senhor, estou como devo. Então d rui, para o fixar, enrolou a corda em voltas grossas ao pilar de pedra e, tirando o sombreiro, limpando com as costas da mão o suor que o alagava, contemplou o seu sinistro e miraculoso companheiro. Estava já rígido como antes, com a face pendida sob as melenas caídas, os pés inteiriçados, todo puído e carcomido, como uma velha carcaça. No peito conservava a adaga cravada. Por cima, 2 corvos dormiam quietos. E agora, que mais quereis? perguntou d rui, começando a calçar as luvas. Sumidamente, do alto, o enforcado murmurou: senhor, muito vos rogo agora que, ao chegar a segóvia, tudo conteis fielmente a nossa senhora do pilar, vossa madrinha,
que dela espero grande mercê para minha alma, por este serviço que a seu mandado vos fez o meu corpo. Então D. Rui de Cardenas tudo compreendeu, e ajoelhando devotamente sobre o chão de dor e morte, rezou uma longa oração por aquele bom enforcado. Depois galopou para Segóvia. A manhã clareava quando ele transpôs a porta de São Mauros. No ar fino, os sinos claros tocavam a matinas. E entrando na igreja de Nossa Senhora do Pilar, ainda no desalinho da sua terrível jornada, D. Rui, de rojo ante o altar, narrou à sua divina madrinha a ruim intenção que o levara a Cabril, o socorro que do céu recebera, e com quentes lágrimas de arrependimento e gratidão lhe jurou que nunca mais poria desejo onde houvesse pecado, nem no seu coração daria entrada a pensamento que viesse do mundo e do mal. 4. A essa hora, em Cabril, D. Alonso de Lara, com os olhos esbugalhados de pasmo e terror, esquadrinhava todas as ruas e recantos e sombras do seu jardim. Quando, ao alvorecer, depois de escutar à porta da câmara, onde nessa noite encerrara d leonor, ele descera sutilmente ao jardim e não encontrara, debaixo do balcão, rente à escada, como deliciosamente esperava, o corpo de D. Rui de Cardenas, teve por certo que o homem odioso, ao tombar ainda com um resto débil de vida, se arrastara sangrando e arquejando na tentativa de alcançar o cavalo e abalar de Cabril. Mas, com aquela rija adaga que ele 3 vezes lhe enterrara no peito e que no peito lhe deixara, não se arrastaria o vilão por muitas jardas, e n'algum canto devia jazer, frio e inteiriçado. Rebuscou então cada rua, cada sombra, cada maciço de arbustos, e, maravilhoso caso, não descobriu o corpo, nem pegadas, nem terra que houvesse sido remexida, nem sequer rasto de sangue sobre a terra. E todavia, com mão certeira e faminta de vingança, 3 vezes ele lhe embebera a adaga no peito, e no peito lhe a deixara. E era Rui de Cardenas o homem que ele matara, que muito bem o conhecera logo do fundo apagado do quarto de onde espreitava, quando ele, à claridade da lua, veio através do terraço, confiado, ligeiro, com a mão na cintura, a face risonhamente erguida e a pluma do sombreiro meneando em triunfo. Como podia ser cousa tão rara? Um corpo mortal sobrevivendo a um ferro que 3 vezes lhe vara o coração e no coração lhe fica cravado. E a maior raridade era que nem no chão, debaixo da varanda, onde corria ao longo do muro uma tira de goivos e cecens, deixara um vestígio aquele corpo forte, caindo de tão alto, pesadamente, inertemente, como um fardo. Nem uma flor machucada, todas direitas, viçosas, como novas, com gotas leves de orvalho. Imóvel de espanto, quase de terror, D. Alonso de Lara ali parava, considerando o balcão, medindo a altura da escada, olhando esgazeadamente os goivos direitos, frescos, sem uma haste ou folha vergada. Depois recomeçava a correr loucamente o terraço, a avenida, a rua de teixos, na esperança ainda de uma pegada, de um galho partido, de uma nódoa de sangue na areia fina. Nada. Todo o jardim oferecia um desusado arranjo e limpeza nova, como se sobre ele nunca houvesse passado nem o vento que desfolha, nem o sol que murcha. Então, ao entardecer, devorado pela incerteza e mistério, tomou um cavalo e, sem escudeiro ou cavalariço, partiu para Segóvia. Curvado e escondidamente, como um foragido, penetrou no seu palácio, pela porta do pomar. O seu primeiro cuidado foi correr à galeria de abóbada, destrancar as portadas da janela e espreitar avidamente a casa de D. Rui de Cardenas. Todas as gelosias da velha morada do arcediago estavam escuras, abertas, respirando a fresquidão da noite, e à porta
sentado num banco de pedra, um moço de cavalariça afinava preguiçosamente a bandurra. D Alonso de Lara desceu à sua câmara, lívido, pensando que não houvera certamente desgraça em casa onde todas as janelas se abrem para refrescar e no portão da rua os moços folgam. Então bateu as palmas, pediu furiosamente a ceia. E apenas sentado ao topo da mesa, na sua alta sede de couro lavrado, mandou chamar o intendente, a quem ofereceu logo, com estranha familiaridade, um copo de vinho velho. Enquanto o homem, de pé, bebia respeitosamente, D Alonso, metendo os dedos pelas barbas e forçando a sua sombria face a sorrir, perguntava pelas novas e rumores de Segóvia. Nesses dias da sua estada em Cabril, nenhum caso criara pela cidade espanto e murmuração? O intendente limpou os beiços para afirmar que nada ocorrera em Segóvia de que andasse murmuração, a não ser que a filha do sr D Gutierres, tão moça e tão rica herdeira, tomara o véu no convento das Carmelitas Descalças. D Alonso insistia, fitando vorazmente o intendente. Não se travara uma grande briga? Não se encontrara ferido na estrada de Cabril um cavaleiro moço muito falado? O intendente encolhia os ombros. Nada ouvira pela cidade de brigas ou de cavaleiros feridos. Com um aceno desabrido, D Alonso despediu o intendente. Apenas ceara parcamente, logo voltou à galeria, a espreitar as janelas de D Rui. Estavam agora cerradas. Na última, da esquina, tremeluzia uma claridade. Toda a noite D Alonso velou, remoendo incansavelmente o mesmo espanto. Como pudera escapar aquele homem com uma adaga atravessada no coração? Como pudera? Ao luzir da manhã, tomou uma capa, um largo sombreiro, desceu ao adro, todo embuçado e encoberto, e ficou rondando por diante da casa de D Rui. Os sinos tocaram a matinas. Os mercadores, com os gibões mal abotoados, saíam a erguer as portadas das lojas, a pendurar as tabuletas. Já os hortelões, picando os burros carregados de ceiras, atiravam os pregões de hortaliça fresca, e frades descalços, com alforje aos ombros, pediam esmola, benziam as moças. Beatas embiocadas, com grossos rosários negros, enfiavam gulosamente para a igreja. Depois, o pregoeiro da cidade, parando a um canto do adro, tocou uma buzina e numa voz tremenda começou a ler um edital. O sr de Lara parara junto do chafariz, pasmado, como embebido no cantar das 3 bicas de água. De repente, pensou que aquele edital, lido pelo pregoeiro da cidade, se referia talvez a D Rui, ao seu desaparecimento. Correu à esquina do adro, mas já o homem enrolara o papel, se afastava majestosamente, batendo nas lajes com a sua vara branca. E quando se voltava para espiar de novo a casa, eis que os seus olhos atônitos encontram D Rui. D Rui que ele matara, e que vinha caminhando para a igreja de Nossa Senhora, ligeiro, airoso, a face risonha e erguida no fresco ar da manhã, de gibão claro, de plumas claras, com uma das mãos pousando na cinta, a outra meneando distraidamente um bastão com borlas de torçal de ouro. D Alonso recolheu então à casa, com passos arrastados e envelhecidos. No alto da escadaria de pedra, achou o seu velho capelão, que o viera saudar, e que, penetrando com ele na antecâmara, depois de pedir, com reverência, novas da senhora d Leonor, lhe contou logo de um prodigioso caso que causava pela cidade grave murmuração e espanto. Na véspera, de tarde, indo o corregedor visitar o cerro das Forcas, pois se acercava a festa dos santos apóstolos, descobrira com muito pasmo e muito escândalo que um dos enforcados tinha uma adaga cravada no peito. Fora gracejo de um pícaro sinistro? Vingança que nem a morte saciara? E para maior prodígio ainda, o corpo fora despendurado da forca, arrastado em horta ou jardim, pois que presas aos velhos farrapos se encontraram folhas tenras, e depois novamente enforcado, e com corda nova.
E assim ia a turbulência dos tempos, que nem os mortos se furtavam a ultrajes. D Alonso escutava com as mãos a tremer, os pelos arrepiados, e imediatamente, numa ansiosa agitação, bradando, tropeçando contra as portas, quis partir, e por seus olhos verificar a fúnebre profanação. Em 2 mulas ajaezadas à pressa, ambos abalaram para o cerro dos enforcados, ele e o capelão arrastado e aturdido. Numeroso povo de segóvia se ajuntara já no cerro, pasmando para o maravilhoso horror, o morto que fora morto. Todos se arredaram ante o nobre senhor de lara, que arremessando-se pelo cabeço acima, estacara a olhar, esgazeado e lívido, para o enforcado e para a adaga que lhe varava o peito. Era a sua adaga. Fora ele que matara o morto. Galopou espavoridamente para Cabril, e aí se encerrou com o seu segredo, começando logo a amarelecer, a definhar, sempre arredado da senhora d leonor, escondido pelas ruas sombrias do jardim, murmurando palavras ao vento, até que, na madrugada de são joão, uma serva que voltava da fonte com a sua bilha o encontrou morto, por baixo do balcão de pedra, todo estirado no chão, com os dedos encravados no canteiro de goivos, onde parecia ter longamente esgravatado a terra a procurar. 5. Para fugir a tão lamentáveis memórias, a senhora d leonor, herdeira de todos os bens da casa de lara, recolheu ao seu palácio de segóvia. Mas como agora sabia que o senhor d rui de cardenas escapara miraculosamente à emboscada de Cabril, e como cada manhã, espreitando de entre as gelosias meio cerradas o seguia, com olhos que se não fartavam e se umedeciam, quando ele cruzava o adro para entrar na igreja, não quis ela, com receio das pressas e impaciências do seu coração, visitar a senhora do pilar enquanto durasse o seu luto. Depois, uma manhã de domingo, quando em vez de crepes negros se pôde cobrir de sedas roxas, desceu a escadaria do seu palácio, pálida de uma emoção nova e divina, pisou as lajes do adro, transpôs as portas da igreja. d rui de cardenas estava ajoelhado diante do altar, onde depusera o seu ramo votivo de cravos amarelos e brancos. Ao rumor das sedas finas, ergueu os olhos, com uma esperança muito pura e toda feita de graça celeste, como se um anjo chamasse. d leonor ajoelhou, com o peito a arfar, tão pálida e tão feliz que a cera das tochas não era mais pálida, nem mais felizes as andorinhas que batiam as asas livres pelas ogivas da velha igreja. Ante esse altar, e de joelhos nessas lajes, foram eles casados pelo bispo de segóvia, d martinho, no outono do ano da graça de 1475, sendo já reis de castela isabel e fernando, muito fortes e muito católicos, por quem deus operou grandes feitos sobre a terra e sobre o mar. Fim de O Defunto, de Eça de Queiroz. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com